Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar uma pesquisa sobre um aspecto pouco explorado da história da dinastia constantiniana, que é o papel das mulheres da família na construção da sua legitimação dinástica. A gente vai examinar como Helena, Teodora, Minervina, Fausta, Constância, Anastácia e Eutrópia, cada uma ao seu modo, contribuíram para que a primeira dinastia cristã do Império Romano se consolidasse. Para isso, né, antes de falar de Constantino, é preciso entender o sistema que ele veio a destruir, a tetrarquia, né, criada por Diocleciano em 293, foi uma tentativa deliberada de abolir a sucessão hereditária. 4 imperadores dividiam o poder, ligados por adoção, não por sangue, e a propaganda oficial enfatizava a irmandade masculina entre os governantes, como a gente pode ver nessas estátuas de Porfírio, mas tinha uma contradição fundamental, né, que embora o sistema rejeitasse a dinastia, ele dependia de casamentos para manter a coesão entre as famílias imperiais. Por exemplo, a Galéria Valéria casou-se com Galério, Teodora, Fausta, filhas de Maximiano, foram casadas com Constâncio e Cloro e Constantino, respectivamente, né? No entanto, essas mulheres foram invisibilizadas, nenhuma recebeu o título de Augusto, nenhuma aparecia em moedas, estátuas ou panegírico. Então, a tetrarquia usava essas mulheres, mas apagava elas do discurso oficial, né? Aqui a divisão do império. E a estratégia do Constantino, né, diante do fracasso dessa tetrarquia, ele trouxe em 3 eixos, né, para assumir essa dinastia. O casamento com alianças, né? Primeiro ele vai casar com a Fausta, filha do Maximiano, para celebrar essa aliança, né? Depois a promoção de uma domus divina, a casa imperial passou a ser sacralizada, as mulheres voltaram a aparecer em moedas, inscrições na propaganda imperial, e claro, o terceiro ponto é a cristianização da linhagem, né? Trazendo todo o cristianismo nessa nova propaganda do império, né? Aqui a gente tem a árvore genealógica da família, né? Aqui a família dele também. E outra figura muito importante é a Helena, a mãe do Constantino, né? De origem modesta. Ela foi separada de Constâncio Cloro quando ele se tornou César, né, o pai do Constantino, mas ela volta à corte em 324, quando Constantino se torna imperador. E a gente vai ter várias imagens, várias coisas dessa mulher na propaganda imperial, como eu trago aqui para vocês, né? Eusébio de Cesareia vai descrevê-la como piíssima, piedosa. Ela mandou construir basílicas no Monte das Oliveiras, em Belém. Existe uma lenda sobre ela posterior, né, sobre a descoberta da Vera Cruz, depois da morte dela, depois outros historiadores vão trazer isso, e ela se tornou uma imperatriz venerada como santa posteriormente, né, e aí, aqui, né, mais alguns exemplos dela nessa propaganda, e aí a gente tem a Teodora, que é a segunda mulher do Constâncio Cloro. Ela é filha do Maximiano, né, e de Eutrópia, outra mulher também de origem marginalizada, né, a gente não sabe a origem dela. Ela deu 6 filhos para Constâncio II, Constâncio, Flávio Dalmácio, Constância, Anastácia e Eutrópia. E a gente tem uma invisibilização dessa Teodora, a gente tem poucas coisas sobre ela, né? Tem essa moeda aqui que foi cunhada posteriormente pelos filhos de Constantino, né? Mas, enfim. E outra mulher dessa dinastia é a Minervina, a mais apagada de todas, porque foi a primeira mulher com quem Constantino teve filho, né? Talvez ela fosse esposa, concubina, a gente não sabe, porque ela acaba sumindo dos registros, provavelmente depois para o Constantino se casar com Fausta, ou ela já não estava mais viva, né? Ou ele teve que repudiar
ela, mas ela é mãe do primeiro filho do Constantino, que é o Crispo, que acabou sofrendo damnatio memoriae e foi executado por ordem do próprio pai em 326, né? A Minervina ilumina esses limites extremos, né, da agência feminina, uma mulher cujo único ato registrado foi dar à luz a um filho, né, e depois desaparece da história. A seguir, a gente tem a Fausta, né? Ela é uma grande protagonista e uma grande vítima também da história. Ela é filha do imperador Maximiano, também irmã mais nova da Teodora, se casou com Constantino em 307 e foi elevada a Augusta em 324 junto com a Helena mãe, né? Ela teve 5 filhos com Constantino, 3 deles se tornaram imperadores, ela aparece em moedas, em estátuas, em representações segurando os filhos e tal. Mas em 326, ela também foi executada logo depois do Crispo. Então, tem alguns historiadores antigos vão colocar essa obscuridade do que aconteceu com ela, do que aconteceu com Crispo. Foram 2 eventos separados, foi alguma coisa entre eles, né? Eusébio de Cesareia, por exemplo, silencia totalmente sobre Fausta, sobre Crispo, ele não vai falar sobre o episódio. Aqui, né, a gente tem uma moeda da Fausta da época de Augusta, e a outra mulher muito interessante é a Constância, né? Acho que a que mais temos ações registradas. Ela foi dada em casamento com Licínio, Augusto do Oriente, em 313, como parte do Acordo de Milão com Constantino, né? Mas o que a gente pode ver é a agência dela, né? Primeiro, após a derrota do Licínio em 324, ela intercedeu pessoalmente junto ao irmão para poupar a vida do marido e do filho dela, né? Conseguiu temporariamente. Depois, em 325, ela teria aconselhado uns bispos a subscreverem as decisões do Concílio de Nicéia. E em 328, ela teria convencido Constantino a revogar o exílio desses mesmos bispos. Ainda no seu leito de morte, ela teria recomendado um presbítero ariano a Constantino, que acolheu, seguiu o conselho da irmã, né? O Licínio acaba, né, sendo executado em 325, o filho dela também, mas ela retorna à casa imperial. Ela acaba morrendo em 330. Aqui a gente tem uma moeda dela, é bem difícil de achar. E aí a gente tem a outra irmã, que é a Anastácia. As coisas sobre ela são bem obscuras, né? A sua história é marcada também por esse uso político do casamento. Em 315, o Constantino casa ela com Bassiano, um aristocrata romano. Parece que o plano era fazer o Bassiano um César, no território de Licínio, que rejeitou, e aí Bassiano foi acusado de conspiração, também executado, e no fim a gente sabe só isso, que a Anastácia ela volta para Roma também para viver sob o irmão, né? Disse que tem essas termas da Anastácia em homenagem a ela, né, em Constantinopla, mas a gente não tem muita coisa. E a última irmã, a caçula, né, é Eutrópia. Ela foi casada com Nepociano, um outro aristocrata romano, né, uma aliança ali exogâmica com a aristocracia tradicional. Ela é quase invisível nas fontes, mas ela aparece na história porque o seu filho, também chamado Nepociano, em 350 ele acaba sendo usurpador. Na verdade, ele usurpa de Roma no contexto da usurpação do Magnêncio, com o objetivo de barrar esse domínio do Magnêncio sobre Roma. Ele se levanta, mas a revolta dele durou poucos dias. Tanto o Nepociano quanto a sua mãe e os aliados foram executados, né? E também a sua memória nunca foi trazida de volta pelos historiadores, né? Então, é importante, né, pensar como essas mulheres exerciam esse poder, né? Primeiro pela titulatura, nobilíssima fêmea, Augusta, e postumamente diva, né? Esses títulos, eles não eram meras formalidades, mas eles ajudavam
conferiam meio que um direito, uma agência maior para essas mulheres, né? Muitas dessas mulheres não receberam tantos títulos nessa dinastia, só nessa primeira geração das mulheres da Casa Constantiniana. Né? A gente tem a Helena e Fausta, também associadas às virtudes, como Securitas, Salus, né? E o contraste é que com as imperatrizes tetrárquicas, as tetrárquicas eram mais invisibilizadas, né? A gente, né, pensa nesse contraste entre essas mulheres, mas a gente acaba também vendo que tem algumas limitações para estudar a agência dessas mulheres, né, com a dependência dos parentes masculinos, essa vulnerabilidade, né, da memória delas, e o principal fator que dificulta o estudo dessas mulheres é o controle da memória por historiadores masculinos, né? Por isso a gente vai sempre ter que aliar a objetos arqueológicos para conseguir encontrar as evidências, né, dessas mulheres na dinastia. Bom, muito obrigada. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Aqui vocês têm o meu contato, né? Eu gostaria de agradecer a organização do evento por terem aceitado a minha proposta de comunicação e também agradecer à FAPESP pelo financiamento. Obrigada, pessoal. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.